eu sou a Sara, estou acompanhando vocês no curso de Bancos de Dados que está sendo oferecido para Engenharia da Computação na Univesp. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre Modelo Entidade-Relacionamento, também conhecido como MER, e vamos passar por alguns dos conceitos que devem ser bem estudados para que nós possamos ter condições de criar um bom modelo entidade-relacionamento. Bom, então, como nós vimos já na última aula, para que nós tenhamos um bom uso de um sistema gerenciador de bancos de dados, nós precisamos nos preocupar com a estrutura lógica que será estruturada, que será criada para que os dados sejam armazenados nesse sistema. Então, uma das formas de nós estudarmos e estabelecermos essa estrutura é usando uma modelagem de dados. Para que nós possamos, então, estudar esse modelo de dados, nós vamos considerar um contexto hipotético, um contexto simples de uma empresa. Nós temos aqui apenas uma pequena descrição desse contexto. No decorrer da aula, nós vamos também inserir mais informações nessa descrição. Bom, então, o modelo que nós vamos estudar é o modelo entidade-relacionamento. Este é um modelo conceitual de alto nível, no qual nós podemos expressar a organização dos dados. Para que nós possamos expressar esta organização, nós vamos precisar do apoio de um diagrama que nós conhecemos como diagrama entidade-relacionamento ou diagrama ER. Nesse diagrama ER, nós podemos representar uma série de objetos, uma série de elementos. Os elementos que nós vamos estudar neste curso são entidades, atributos, chaves, relacionamentos e cardinalidades. Porém, nesta aula em especial, nós vamos nos ater a entidades, atributos e chaves. O primeiro elemento a ser estudado, então, é o elemento entidade. Nós podemos ter uma entidade forte e uma entidade fraca. Uma entidade forte é um objeto básico do modelo entidade-relacionamento, usado para representar uma coisa do mundo real, um objeto do mundo real, uma coisa que pode ser abstrata, pode ser um conceito ou pode ter uma estrutura física. O importante para nós entendermos o conceito de entidade é que, se nós considerarmos que esta coisa sendo modelada tem uma existência independente dentro do nosso contexto, nós vamos chamá-la de entidade forte. Porém, existem algumas coisas, alguns objetos ou alguns conceitos no contexto sendo modelado que não possuem uma existência por si só. Quando isso acontece, nós temos o que nós chamamos de entidade fraca. Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Bom, mas antes de nós passarmos para exemplos, eu gostaria de apresentar para vocês uma heurística, uma dica de como nós podemos identificar uma entidade dentro de um contexto. Então, a heurística que nós colocamos aqui é: no discurso que descreve o mundo real, as entidades são frequentemente mencionadas e, geralmente, são descritas em termos de suas propriedades. Então, voltando ao conceito da nossa empresa hipotética, o nosso contexto didático sobre uma empresa. Nós temos aqui um discurso que descreve um aspecto dessa empresa. Cada departamento da empresa possui um nome e um número exclusivos. Um funcionário gerencia um departamento e a data de início desse trabalho de gerência deve ser registrada. Um mesmo departamento pode estar localizado em diferentes prédios e os departamentos possuem vários empregados e controlam uma série de projetos. Então, vocês podem perceber que só neste trecho de descrição do nosso contexto didático, nós temos a menção a uma coisa que nós estamos chamando de departamento. Departamento pode, então, ser modelado como uma entidade no nosso modelo. O departamento aparece com uma certa frequência nesse contexto e ele está descrito tanto em termos de propriedades quanto em termos de comportamento. Bom,
A nossa empresa hipotética, ela tem uma série de características. Nós vamos poder estudar um pouco mais sobre essas características no decorrer do curso e vocês também podem acessar a descrição completa deste contexto didático no nosso livro-texto. Mas observando o nosso contexto de empresa, nós vamos aqui estabelecer que nós teremos a possibilidade de trabalhar com 4 entidades. O departamento, que nós já discutimos, o funcionário, o projeto e o dependente. As entidades no diagrama entidade-relacionamento serão representadas por retângulos. E nós temos aqui um retângulo com borda dupla para identificar uma entidade fraca, sobre a qual nós vamos comentar um pouco mais à frente nessa aula. Bom, como comentado, nós vimos que uma entidade ela é descrita em termos de suas propriedades. E como nós vamos representar isto nesse diagrama, no qual nós estamos procurando uma estrutura para armazenar os dados sobre a empresa. Então, nós temos aqui um outro objeto que é o atributo, e o atributo é visto como uma propriedade que descreve uma entidade. Então, por exemplo, um funcionário possui um número que o identifica, que pode ser a identidade deste funcionário, um nome, um endereço, um salário e uma data de nascimento. Nós estamos destacando aqui, nesse discurso, nessa descrição sobre o funcionário, as propriedades que nós entendemos que descrevem cada um dos funcionários. Elas estão em amarelo. Então, nós teríamos aqui nesse contexto uma entidade funcionário que foi descrita por algumas propriedades que estão destacadas em amarelo e elas serão os atributos do funcionário. No diagrama ER, nós vamos representar os atributos através de elipses. Então, nós temos agora aqui já uma modelagem um pouquinho mais detalhada. Nós temos a entidade funcionário e os atributos identidade, nome, endereço, salário e data de nascimento. É importante nós discutirmos que no modelo entidade-relacionamento, os nossos atributos podem ser de diferentes tipos. Esses tipos são simples ou compostos, univalorados ou multivalorados, armazenados ou derivados. Nós vamos ver um exemplo de cada um deles. Então, o primeiro tipo, simples ou composto. Nós temos aqui agora a nossa entidade funcionário com uma modelagem um pouco mais detalhada. Temos os atributos que nós já tínhamos antes, acrescentamos mais um, que é o sexo, e aqui no atributo nome, nós especificamos um pouco mais. Nós dissemos que o nome é composto por primeiro nome e sobrenome. Essa composição indica que nome é um atributo composto. Os demais atributos que estão aqui em amarelo são os atributos simples. Bom, neste exemplo, nós temos 2 novos conceitos. Então, nós temos aqui um atributo cuja elipse está com uma borda duplicada, o que significa que este atributo é um atributo multivalorado. Se um atributo é multivalorado, ele pode assumir vários valores. Isso significa, então, que a nossa entidade departamento, ela possui como propriedade localizações, o que indica que ela pode estar localizada em mais de um local. Essa entidade departamento, ela também tem um outro atributo chamado número de empregados e ele está com uma elipse cuja borda está pontilhada. O que significa essa borda pontilhada? Significa que este atributo é derivado, ou seja, o valor que ele pode assumir será calculado a partir de outros valores, de outros dados que estão também armazenados neste banco de dados. Como ele é um atributo derivado, ele não necessariamente precisa ser persistido quando nós implementarmos esse banco de dados em um SGBD.
nós poderemos associar a ele uma função, um código que processa várias informações e calcula o número de empregados, disponibilizando esse número de empregados para as aplicações que precisam dessa informação. Aqui nós temos então a entidade departamento com esses dois atributos diferenciados. Os demais atributos são atributos simples e projeto é uma outra entidade com 3 atributos, todos atributos simples. E aqui nós temos a especificação ou a modelagem da nossa entidade fraca. No nosso modelo dessa empresa, nós estabelecemos que dependente são pessoas que dependem de funcionários que trabalham nessa empresa. Como a existência de um dependente ela está associada a um funcionário, que é uma outra entidade no meu sistema, nós vamos dizer que dependente é uma entidade fraca, porque a sua existência só faz sentido se houver um funcionário do qual ele é dependente. Então, nós especificamos dependente como uma entidade fraca com 4 atributos, todos atributos simples. Um outro exemplo de uma entidade fraca poderia ser as salas dos prédios onde estão localizados os departamentos. Então, cada sala que tem alguma função, que tem alguma descrição nesse meu sistema da empresa, ela só existe porque ela está em um prédio. Então, nós poderíamos especificar as salas como uma entidade fraca que depende de uma entidade de existência independente, que seriam os prédios. Bom, nós temos então que nos preocupar com alguns conceitos teóricos que definem alguns comportamentos para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo em banco de dados. O primeiro conceito é o conceito de esquema e o segundo é de instância. Nós já falamos sobre esses conceitos na nossa primeira aula, mas agora nós vamos colocá-lo dentro do contexto de um modelo entidade-relacionamento. Então, o tipo entidade define uma coleção ou um conjunto de entidades que têm os mesmos atributos. Esse tipo entidade é o esquema. Nós definimos isso no nosso modelo de dados e nós não queremos que isso seja alterado durante o ciclo de vida do sistema. E a coleção de todas as entidades de um tipo entidade é chamada de conjunto entidade. E a instância são os valores assumidos pelos dados, então mudam com o uso do sistema. O nosso exemplo aqui de esquema e instância está contextualizado na entidade funcionário. Então, nós temos o nome do tipo entidade, que é funcionário simples, e essa entidade chamada funcionário simples tem 2 atributos, o atributo nome e o atributo salário. Com isso, nós definimos o esquema desse tipo entidade. Sob esse tipo entidade, nós podemos definir um conjunto entidade, que é a instância, e no nosso exemplo nós temos um conjunto com 2 elementos, que nós chamamos de entidades individuais. O primeiro elemento, que é o funcionário 1, ele tem o nome Carla de Paula e o salário 5.000. O segundo elemento, ou a segunda entidade individual, é o Jonas Almeida, com o salário 3.000. O nosso próximo conceito, ou elemento do diagrama entidade-relacionamento, do modelo entidade-relacionamento, é o atributo-chave. O atributo-chave, em um tipo entidade, ele tem o papel de designar unicamente uma entidade individual. Então, o tipo entidade usualmente possui um ou mais atributos que assumem valores distintos para cada entidade individual dentro do conjunto entidade. Então, esse conceito, ele diz respeito a, por exemplo, todos nós temos um número de documento, um CPF. Esse CPF é único e nos identifica dentro de um sistema maior onde todas as pessoas estão inseridas. Nós podemos considerar esse atributo descritivo, essa propriedade CPF que está associada a cada uma das pessoas, como sendo uma chave.
A restrição de unicidade, ela é implementada através da existência do atributo-chave e proíbe que duas entidades em um mesmo conjunto tenham os mesmos valores. Então, é uma forma de nós impedirmos que dentro de um conjunto entidade nós tenhamos duas instâncias com os mesmos valores. Nós não podemos ter, por exemplo, duas pessoas descritas com todos os valores dos dados, das suas propriedades, iguais. Nós precisamos ter, pelo menos, um que a identifica. Então, agora nós temos os nossos elementos do modelo entidade-relacionamento com a indicação dos atributos-chave. Para funcionário, nós escolhemos identidade como sendo um atributo-chave, o que quer dizer que cada um desses funcionários possui um valor diferente para esse atributo. Para a entidade departamento, nós dizemos que teremos dois atributos que podem ser usados como chaves: o número ou o nome. Isso significa que nenhum departamento dentro da nossa empresa terá o nome igual ou o número igual a um outro departamento. A mesma coisa acontece para a entidade projeto. E nós temos aqui a modelagem da entidade fraca, na qual nós colocamos como sendo chave o atributo nome. Isso significa que não haverá dependentes ligados a um mesmo funcionário que possua nomes iguais. No caso da entidade fraca, o atributo-chave é chamado de chave parcial, porque ele sozinho não é capaz de identificar esta entidade dentro de todo o conjunto de entidades que existe relacionado a ela. Então, nós temos vários dependentes dentro de uma empresa, cada um deles associado a um funcionário, e se eu tiver mais de um dependente associado a um funcionário, eles deverão ter nomes diferentes. Mas dependentes associados a funcionários distintos poderão ter o mesmo nome. Isso indica, então, o conceito de chave parcial, porque só esse atributo não será suficiente para identificar totalmente uma entidade individual dentro de um conjunto entidade fraca. Nós precisamos do atributo da entidade forte e veremos como tratar isto nas nossas próximas aulas. Com isso, nós finalizamos a nossa segunda aula de bancos de dados. Esses slides estão baseados na nossa bibliografia e ficam como sugestão que vocês aprofundem o conhecimento sobre esses conceitos antes de assistir ao próximo vídeo, de forma que todos esses conceitos estejam bem entendidos para que nós possamos atuar com os próximos conceitos relacionados ao modelo entidade e relacionamento.